noite, irmãos em fé. Sejam muito bem-vindos mais uma vez a esse ambiente aconchegante e virtual do Grupo Espírita Francisco de Assis. É com muita alegria em nossos corações que recebemos a todos mais uma vez para uma exposição que hoje será realizada pelo Tiago Toledo, da Federação Espírita do Mato Grosso, que vai falar para nós sobre o tema Podemos Evoluir na Crise? Tema bastante pertinente, né, para o momento que estamos passando. E é um momento de nos refugiarmos ainda mais nessa doutrina bendita que nos acolhe e nos esclarece a todos os momentos. Antes de passarmos a palavra para o nosso irmão, vamos fazer a página de preparação de ambiente. A página de hoje se intitula Padecer e se encontra no livro Caminho e Verdade e Vida, de psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Nada temas das coisas que hás de padecer. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Uma das maiores preocupações do Cristo foi alijar os fantasmas do medo das estradas dos discípulos. A aquisição da fé não constitui fenômeno comum nas sendas da vida. Traduz confiança plena. Afinal, que significará padecer? O sofrimento de muitos homens, na essência, é muito semelhante ao do menino que perdeu seus brinquedos. Numerosas criaturas sentem-se eminentemente sofredoras por não lhes ser possível a prática do mal. Revoltam-se outras porque Deus não lhes atendeu aos caprichos perniciosos. A fim de prestar a devida cooperação ao Evangelho, é justo nos incorporemos à caravana fiel que se pôs a caminho do encontro com Jesus, compreendendo que o amigo leal é o que não procura contender e está sempre disposto à execução das boas tarefas. Participar do espírito de serviço evangélico é partilhar das decisões do Mestre, cumprindo os desígnios divinos do Pai que está nos céus. Não temamos, pois, o que possamos vir a sofrer. Deus é o Pai magnânimo e justo. Um Pai não distribui padecimentos, dá corrigendas e toda a corrigenda aperfeiçoa. Vamos orar, meus irmãos. Então, nesse instante que nos encontramos aqui, mais uma vez reunidos, elevamos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de infinita bondade e misericórdia, Jesus, nosso Mestre e Irmão, e agradecemos por essa doutrina bendita que nos acolhe, nos ampara e nos ajuda a seguir nos momentos de nossas dores. Agradecemos ao pão de cada dia, à saúde, à oportunidade da reencarnação e agradecemos até, Senhor, pelos intempéries do caminho, pois sabemos serem necessários para o nosso aprimoramento moral e espiritual. E nesse instante, também gostaríamos de pedir que abençoe a cada um de nós aqui presente, as nossas famílias, aos nossos entes queridos dos dois lados da vida, bem como todos os tarefeiros de todos os centros religiosos, que eles também possam ser acolhidos nesse instante. Pedimos, Senhor, que abençoe a todos os nossos irmãos no orbe terrestre, a todos aqueles que possam se encontrar no momento de dor, aos nossos irmãos suicidas e, enfim, Senhor, a toda a humanidade, ainda tão carente de amor e doente da alma. Sê conosco agora e sempre, Mestre querido, e fortaleça em nós cada dia mais a vontade de servir a Ti.
Que assim possa ser, e graças a Deus. Olá, amigos. Espero encontrá-los bem, em casa, em segurança, se for possível, e fazendo a nossa parte para esse momento tão desafiador que nós temos vivido. Agradeço inicialmente a oportunidade do estudo, da convivência, a oportunidade oferecida pela minha amiga Denise, pela minha amiga Marta e por toda a equipe aí do Grupo Espírita Francisco de Assis, de Niterói, no Rio de Janeiro. Espero que tão logo seja possível, estejamos juntos para um abraço seguro e bem caloroso para que a gente, enfim, possa dar sequência a esse estreitamento de laços. Eu estou gravando de casa, uma experiência um pouco nova em um estúdio aqui improvisado, então se houver alguma intercorrência, eu conto com a compreensão de vocês. Talvez algum barulho, algum ruído, alguma interferência nesse sentido, faz parte, é característico desse nosso momento de quarentena. Nós esperamos ter uma boa reflexão sobre o tema proposto e rogamos a Jesus que nos inspire, que nos fortaleça e que nos possibilite, então, aprender nesse período tão desafiador. O tema que nos foi solicitado é exatamente esse que eu vou compartilhar com vocês. Podemos evoluir, é possível evoluir na crise? Foi a solicitação que a equipe doutrinária do nosso grupo Espírita Francisco de Assis nos fez para essa reflexão. Logo que eu tive contato com esse tema, que a equipe nos enviou, uma referência que me ocorreu à mente é uma música muito interessante da dupla Tim e Vanessa, que logo no início tem uma citação, essa frase é declamada e ela sempre nos suscita assim um tom de esperança e de inspiração e de meditação sobre a situação atual do nosso planeta. Diz esse trecho da música: uma grande noite abate a terra, que se abate, treva imensa, não sem estrelas. Passados milênios, um abrasamento tisna o horizonte, clareando esperança, prenúncio milenar do amanhecer. É uma referência, então, a esses dias de transição que nós temos vivido no nosso planeta, do qual faz parte esse momento de grande noite. De fato, nós estamos vivendo uma grande noite, abatendo as nossas esperanças, abatendo os nossos mais sinceros, as nossas mais sinceras expectativas com relação ao futuro, mas isso é prenúncio milenar de um amanhecer, isso é aviso, isso é uma prévia, é como se fosse um trailer, uma prévia nesse sentido do que vem aí. O próximo passo é exatamente o amanhecer. Então, para conversar sobre essa crise e se é possível realmente aprender, evoluir, seguir adiante nesse período de crise, é necessário que nós entendamos o que é a crise e a qual crise nós estamos nos referindo. Obviamente que nós estamos vivendo um momento histórico na humanidade que é caracterizado pela crise do novo coronavírus. Nós estamos vivendo o evento mais letal em 100 anos da história da humanidade. Nesse momento que eu estou gravando essa exposição para vocês, mais de 55 mil irmãos brasileiros já fizeram a viagem de retorno à dimensão espiritual. Mais de 55 mil pessoas foram acometidas pelo novo coronavírus e desencarnaram. O que tem nos solicitado, enquanto comunidade cristã, um posicionamento muito peculiar, o posicionamento proativo daqueles que se decidem por fazer algo nesse momento e da forma que nos é possível. Nós temos os trabalhadores todos das áreas essenciais que estão se dedicando ao atendimento a essas pessoas, as pessoas que estão nos hospitais, as pessoas das mais variadas frentes de trabalho da nossa comunidade, da nossa sociedade de um modo geral, que estão atendendo ao convite de Jesus e cumprindo a sua função, mas a nós, cristãos espíritas, também cabe a responsabilidade da meditação, do aprendizado. É fundamental que nós olhemos esse contexto, que nós olhemos essas experiências todas que a mídia tem nos indicado, que as redes sociais têm de alguma forma nos indicado também, e aprendamos. Porque tudo isso é material de trabalho para que a gente processe o aprendizado necessário para esse período. E aí a gente acaba antecipando um pouquinho já a resposta para essa pergunta. É possível evoluir na crise? Mais do que possível, nós consideramos necessário.
É fundamental que toda experiência dolorosa na jornada do espírito tenha uma finalidade educativa, porque é exatamente para isso que ela existe. A grande jornada do espírito imortal é uma jornada eminentemente educativa. É o espírito se alfabetizando para fazer uso de todos os recursos divinos à sua disposição. Então, para além da comoção, para além da indignação que algumas situações nos geram, é fundamental que a gente tenha esse olhar sensível para enxergar as oportunidades de aprendizado. E aqui é óbvio que a nossa reflexão é um recorte apenas desse contexto, dessa situação que é muito complexa. Nenhuma das nossas falas tem por objetivo descaracterizar ou desconsiderar a dor e o sofrimento de quem está passando por essa situação. Cabe-nos, enquanto espíritas, reconhecer que por mais que a morte não exista, por mais que o espírito seja imortal, por mais que a alma sobreviva a essa disjunção celular que nós conhecemos como a morte, a dor se faz presente ainda. Se faz presente em cada família que estará momentaneamente separada. Essa dor da separação é algo indescritível e só as pessoas que estão passando por essa situação é que têm um pouco mais de familiaridade com ela. Então, nos cabe, enquanto observadores, se não passamos por essa situação ainda, entender o momento de dor, enviar as nossas orações para que essas pessoas não desistam, para que elas entendam o processo do luto, para que elas entendam o propósito dessa situação dolorosa e sigam adiante na jornada que lhes cabe. Mas desconsiderar o sofrimento, jamais. Nem mesmo desconsiderar todas as mazelas sociais que estão descortinadas por conta desse período. O coronavírus no Brasil, o avanço do coronavírus no Brasil, ele tem nos indicado uma característica muito diferente daquela dos outros países. A população mais carente tem sofrido de uma forma excepcional, de uma forma mesmo indescritível. A nossa intenção não é abordar propriamente as questões sociais nessa reflexão, mas o adendo a qual nós estamos fazendo referência é o de que a reflexão espírita não elimina nenhuma dessas outras condições, situações e desafios que estão sendo vivenciados. Apenas por uma finalidade didática, nós nos referiremos à crise ou à função dessa crise na nossa existência. Mas recomendando que os irmãos façam boas pesquisas, busquem nas obras espíritas. Kardec já fala sobre essas pandemias, sobre essas, eu não me recordo agora o termo que ele usa, mas sobre as pandemias. Em alguns textos da Revista Espírita, ele trata disso em O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos uma obra fenomenal, mais moderna, que é Transição Planetária, do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, e que podem nos dar elementos mais robustos para que a gente faça uma leitura mais abrangente de tudo isso que está acontecendo. Nosso trabalho aqui, bem didático e por isso mesmo reducionista, é nos ater apenas a uma fatia dessa situação, o aprendizado possível diante da crise. E mesmo diante dessa crise, cabe reconhecer que nós estamos falando sobre a crise do novo coronavírus porque é um assunto mais atual. É uma situação que está pululando, que está, assim, ganhando notícia com mais frequência nesse momento da nossa humanidade, porque nós estamos no ápice ou no auge da pandemia. Nós estamos vivendo no olho do furacão. Então, todas as nossas referências e reflexões nesse sentido não devem estar dissociadas desse momento que nós estamos vivendo. Só que essa não é a única crise que nós conhecemos e nem mesmo será a última, porque cabe nos perguntar quando foi que essa crise começou, de onde é que ela veio. E aqui, voltando ao que a gente estava dizendo antes, não foi apenas com o coronavírus. Ele foi uma situação, é apenas a situação mais moderna a qual nós temos contato, é o que está mais fácil e mais próximo. Mas vocês podem reparar que Jesus já falava sobre essas crises em muitas das suas pregações e, por exemplo, no Sermão Profético ele já fazia referência a isso. Lá há 2000 anos atrás, Kardec tem textos em as obras fundamentais, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, fazendo referência a esse período de transição planetária e a muitas outras crises pelas quais passaria a humanidade. Então, essas referências de crise, elas não são novas. Não é uma novidade a humanidade passar por uma crise
desse sentido. O propósito, no entanto, continua sendo o mesmo. Crise é material de trabalho, ela é neutra por si só. Ela é a possibilidade que nós temos de sair de uma zona de conforto, de nos posicionarmos no sentido de decidirmos por aprender. Vocês sabem, Kardec faz essa referência em O Céu e o Inferno, que que a situação dolorosa na nossa existência, ela é neutra por si só. E eu explico o sentido dessa afirmação. Eu posso passar por uma situação dolorosa sem aprender absolutamente nada. A situação dolorosa existe, eu suporto a dor, mas não aprendo com a dor. Então, a finalidade dela não é atendida. Expiação, dor, todas essas situações desagradáveis exteriores, ou mesmo mais próximas do nosso cotidiano, elas têm, mais uma vez, a finalidade educativa. E essa finalidade educativa só é atendida por uma decisão do espírito. Não há automatismo nesse aspecto da lei divina. Não há aquela fala muito famosa que circula por aí. Quem não vai pelo amor, vai pela dor. A dor não é algo tão automático ou tão simples dessa forma. Mesmo diante do amor, é necessário uma decisão amorosa de aprender. Então, se não vai pelo amor, vai pelo amor. O espírito cansado de sentir na sua pele a dor precisa se decidir pelo amor, pelo aprendizado, e aí a gente entende que tudo isso é possibilidade que está profundamente entregue ao livre arbítrio do espírito. Cabe a nós, então, reconhecer que as crises com as quais nós temos contato não são novas. E há, inclusive, uma referência muito interessante de um filósofo, de um sociólogo, melhor dizendo, que estuda a modernidade líquida. Zygmunt Bauman, não sei se vocês já ouviram falar, é um sociólogo muito interessante que aborda algumas questões características desses dias da nossa modernidade. E é interessante a gente observar que, mesmo sendo um sociólogo materialista ou alguém que não tem experiência de contato com o espiritismo, por se dedicar a investigar uma questão que está atrelada à natureza humana, muitas das suas observações têm sintonia, tem uma interface muito interessante com aquilo que nos dizem os benfeitores, aqueles que são legitimamente mais experientes e que retornam da imortalidade para nos dizer de como funcionam as coisas. No conceito da modernidade líquida, de Zygmunt Bauman, de uma forma muito ampla ou de uma forma muito genérica, ele descreve a característica dos nossos dias, onde as referências estão desfeitas. Diz ele que no período da modernidade, ou mesmo antes da modernidade, nesse período da pré-modernidade, havia uma solidez nas relações sociais, nas relações políticas, nas relações econômicas, e isso era muito seguro, era muito tranquilo para todos nós, porque as coisas não mudavam. Onde eu nascia, dizia como seria a minha vida, ou como eu funcionaria para toda a minha existência. E com o passar do tempo, mesmo com as revoluções todas que aconteceram, a Revolução Industrial, a Revolução Política, alguns aspectos de uma revolução política, tem transformado, tem colocado, nos alçaram a esse período de modernidade e a uma pós-modernidade, ou, como Zygmunt Bauman descreve, o período da modernidade líquida, caracterizado por essa ausência de referências. Na análise dele, nós estamos vivendo dias em que não há uma referência segura. As relações sociais estão, assim, disformes. As relações com as instituições que nós conhecemos, com as instituições políticas, com as instituições econômicas e com as instituições como a família, estão passando por esse período de perda de sua característica, o que é algo desafiador para o espírito, porque vocês vejam, o espírito está convidado, e é o desafio da nossa existência, nos pensarmos enquanto espírito imortal, para além da vida como um todo, e aí ele vai dizer de uma experiência muito interessante que ele teve fazendo referência a um conceito de um outro sociólogo, que é o conceito de projeto de vida, um projeto para a vida toda, um projeto com o qual nós estamos convidados a trabalhar cotidianamente. Ele diz de uma experiência que ele teve ao falar sobre isso para uma turma da faculdade, quando ele dava aula, e as pessoas acharam isso muito estranho, né? Um conceito
para a vida toda, um projeto de vida, como isso funciona. Diziam eles que eles não conseguiam nem planejar o próximo ano, o que eles iam fazer na próxima semana. É algo característico dos nossos dias. Nas conversas, nas trocas de experiência, mesmo no centro espírita, na situação cotidiana, com a nossa família, nós temos percebido cada vez mais essa dificuldade de se estabelecer um planejamento ou de se fazer referência ao planejamento que já está estabelecido. Cabe aqui iluminar a reflexão do sociólogo com o conceito espírita, que é o de que nós fazemos uma programação antes da reencarnação. Os benfeitores afirmam isso a Kardec já em O Livro dos Espíritos. Nós escolhemos os termos gerais da experiência com o qual nós estaremos vinculados. Uma área profissional, os desafios familiares, enfim, essas generalidades. E aí, no dia a dia da experiência, quando reencarnados, nós vamos ajustando isso, nos aproximando do planejado ou nos distanciando, fazendo uso da nossa liberdade. Mas o fato é que há essa dificuldade patente, essa dificuldade muito bem indicada de nos atermos a um planejamento estabelecido. Isso fica muito mais desafiador quando a gente indica que o compromisso não é apenas viver como espírito imortal nessa existência, é viver como espírito imortal que entende a jornada evolutiva do espírito imortal, descrita na questão 115 do Livro dos Espíritos. Fomos criados simples e ignorantes, mas a cada um Deus deu determinada missão de conhecer a verdade para assim se aproximar dele. Então, a grande jornada do espírito imortal é, em primeiro lugar, milenar. Considera existência após existência, as conquistas que nós, enquanto espírito, vamos adquirindo, as potencialidades que nós vamos desabrochando, porque já trazemos conosco enquanto semente. Então, isso está colocado como um desafio dos nossos dias. Toda essa conjuntura das facilidades de comunicação, da liquidez das relações sociais, dos relacionamentos, da ausência de boas referências. Nós vemos a grande esfera do debate público, as grandes redes, aquilo que é propagado pela mídia de um modo geral, aquilo que nos chega pelas redes sociais, que as boas referências, nós percebemos a partir dessa análise, que as boas referências elas estão realmente escassas. Nós não temos tanta facilidade de encontrar bons exemplos como nós talvez já tivéssemos algum dia, o que nos indica uma mudança de paradigma. Para além de encontrar bons exemplos, é fundamental para que eu me sinta bem nesses novos tempos, que eu me transforme no bom exemplo. É o momento de parar de buscar essas referências exteriores e encontrar a referência interior para que eu me faça bom exemplo nesses dias de ausência de bons exemplos. É exatamente o nosso papel. Não nos tornando em um mártir, não nos tornando em uma grande personalidade que consegue abarcar as boas referências como um todo, mas aquela referência anônima, aquela referência do cristão que trabalha na pequenez ou na simplicidade das suas possibilidades, daquele familiar esforçado, daquele familiar dedicado, daquela pessoa genuinamente de bem, ou nos esforços para se constituir uma pessoa de bem, dentro das características elencadas por Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, pode ser que nós estejamos vivendo, como diz o sociólogo, na modernidade líquida, mas isso não nos isenta do desafio de aprender diante dessa crise. Mais uma vez, a modernidade líquida, ou essa liquidez das relações e das referências, está nos convidando a algo. Não é um dado que está jogado para ser desconsiderado ou para ser avaliado superficialmente. É um conhecimento que tem por objetivo gerar transformação. O conhecimento por si só, ele tem uma importância, mas ele não constitui o processo como um todo. O processo como um todo envolve informação, mas primordialmente transformação. Então, sabendo que a sociedade está tão carente de bons exemplos, qual a minha parte nesse processo? E aí a gente volta ao que foi dito. Não é mudar o mundo, mas ser pelo menos uma pessoa a menos, uma pessoa doente a menos nesse contexto desafiador. Então, nós vamos verificar que esses conceitos todos, tanto oferecido pelo
sociólogo encarnado, como aqueles oferecidos pelos benfeitores, como Manuel Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles, uma série de benfeitores que ofereceram as suas reflexões ao longo da codificação, ao longo das obras fundamentais, e mesmo daquele que é o benfeitor maior, Allan Kardec, vão nos indicar que nós estamos vivendo exatamente o período da transição planetária. Essa ausência de referências, essa ausência de boas práticas, ou essa ausência de um contato mais intenso, porque cabe reconhecer que essas referências continuam existindo, é característico do momento de transição. Os benfeitores nos dizem que nesse período está acontecendo um esvaziamento das zonas inferiores na dimensão espiritual. O que isso significa? Significa que espíritos empedernidos, espíritos que estão milenarmente vinculados à propagação do mal no nosso planeta, na dimensão espiritual, que é a dimensão causal, estão sendo reconduzidos à reencarnação. Eles estão reencarnando, já estão reencarnados, porque esse é um processo que não começou agora, e eles estão tendo a última oportunidade de conviver conosco. Porque um outro elemento desse período de transição planetária é o exílio planetário. Espíritos que não se adequarem a esse novo momento de trabalho no planeta Terra, a essa característica de mundo de regeneração, serão reconduzidos ou serão conduzidos a planetas menos evoluídos, para que o seu processo educativo, que merece ser respeitado, e por isso será, não atrapalhe o processo educativo das outras pessoas, da maioria das pessoas que permanecem no planeta Terra com essa disposição de coadjuvar a construção do mundo de regeneração. Então, as referências que nós temos tido contato, não muito positivas, podem estar vinculadas exatamente a esse período, de espíritos endividados, de espíritos debilitados moralmente nesse sentido e que estão reencarnados, convivendo conosco, tendo a sua última oportunidade. Cabe a nós aproveitar essa oportunidade. Eu volto a dizer, isso é característico do mundo de regeneração, do período de transição planetária, melhor dizendo, mas não é um dado aleatório. Não é um dado para ser desconsiderado ou um fenômeno que tenha acontecido à parte da nossa participação. Lógico que isso tudo é coordenado pela espiritualidade superior e a nossa vontade, nesse sentido, não é tão preponderante, mas o aproveitamento da experiência é eminentemente nosso. Está integralmente nas nossas mãos. O que eu vou fazer nesse período de crise, como eu vou me comportar, o que eu vou aprender, tudo isso é dado que está nas minhas mãos. Porque diante de toda essa mudança, essa movimentação que nós temos acompanhado, mesmo do período de transição planetária, e em todos os lugares, nas obras espíritas, na mídia, em todos os lugares que a gente frequenta, que a gente participa, nós temos visto elementos que estão relacionados com esse período, nós podemos nos sentir assim, isentos de uma participação. A espiritualidade já está cuidando. O mundo de regeneração vai acontecer de qualquer forma. Vai acontecer de qualquer forma. Mas conosco será muito melhor do que apesar de nós. Daqui a pouco a gente volta a conversar sobre essa nossa participação na construção do mundo de regeneração. Antes eu queria compartilhar com vocês 2 elementos a partir dessa observação da transição planetária. Sim, são dias de desafio. Sim, são momentos profundamente dolorosos, situações dramáticas que nós temos vivido, mas o aprendizado e a oportunidade da alegria por estarmos aprendendo também são uma realidade. Mais uma vez, cabe responder a pergunta de início dessa exposição, o tema que foi colocado pela nossa equipe da casa. É possível evoluir na crise? Mais do que possível, mais uma vez. É necessário. É necessário porque é a cota que nos cabe nesse período e é a forma que nós temos de alcançar a alegria existencial. É o combustível para que a gente consiga seguir adiante, apesar dos desafios. Nós viveremos desafios em sociedade, como já estamos vivendo. Nós viveremos desafios em família, como muitas vezes já estamos vivendo.
mazelas sociais, flagelos naturais. Então, são desafios surgindo de toda parte. Para que a gente se mantenha saudável, para que a gente se mantenha com a esperança viva e sentindo que é possível seguir adiante e permanecer construindo o mundo de regeneração, nós precisaremos de algumas fontes de energia. E a alegria de aprender certamente é uma delas. Para que a gente aprenda, então, eu destaquei aqui 2 elementos que podem nos ajudar nesse período, ou 2 tipos de aproveitamento para evoluir. Existe um aproveitamento que é mais exterior, que é aquele aprendizado a partir das posturas que nós estamos vendo. Então, observar tudo que está acontecendo nesse momento também é fundamental. Observar os comportamentos das lideranças, observar o relacionamento das pessoas que nós temos como referência, observar as falas, os comportamentos, observar o volume que o mal tem alcançado nos dias atuais, o que é característico desse período, como asseveraram os benfeitores lá em O Livro dos Espíritos. É necessário que o mal atinja níveis nunca antes imaginados para que nós, cansados desse mal, optemos pelo bem, ou para que nós, que estamos vinculados ao bem, que estamos nos esforçando para ser promotores desse bem, nos tornemos mais arrojados ou menos tímidos, porque também dizem os benfeitores que o mal só alcança esse volume ou só alcança esse espaço de relevância por timidez dos bons que permanecem enclausurados ou que permanecem sem essa habilidade de divulgar ou de conversar sobre as boas práticas. Então, observar tudo isso é fundamental para que a gente armazene ou processe de fato o aprendizado, para que a gente se sinta realmente cansado desse mal e opte de uma vez por todas pelo bem. Então, o olhar sensível diante das notícias que nos chegam, o olhar sensível diante das posturas dissonantes que nos chegam, o olhar sensível, o olhar reflexivo diante das posturas que se dizem cristãs e que nada tem a ver com a essência do Evangelho de Jesus, é fundamental para que a gente processe uma parte desse aprendizado. Só que cabe reconhecer também que essa parte exterior é apenas a parte mais fácil de ser processada. E muitas vezes a gente consegue observar com muita facilidade isso de não tão bom que está acontecendo no mundo lá fora. É muito fácil verificar quando alguém está pregando algo que dissoa da sua prática cotidiana. E justamente por ser mais fácil, é que isso tem uma parte menos preponderante no processo como um todo. Porque esse processo, como a gente se referiu anteriormente, ele é dividido em 2 etapas. Tem o aprendizado exterior, que é exatamente esse ao qual a gente fez referência, da observação, do olhar sensível, do escutar sensível, do falar sensível, mas há uma outra espécie de aprendizado que é exatamente o aprendizado interior. O que é que se modifica nas entranhas do espírito que sou? O que é que se modifica nessa minha experiência milenar em torno das experiências sociais? Não é de hoje que nós temos nos comportado dessa forma. Há uma frase muito interessante de Emmanuel que faz referência ao quanto nós estamos cansados, ao quanto nós estávamos cansados de viver o cristianismo sem o Cristo e pedimos então uma oportunidade no cristianismo redivivo e renascemos como espíritas cansados de viver o cristianismo sem o Cristo, solicitamos uma oportunidade junto ao cristianismo redivivo. E cá estamos nós, então, espíritas, para que essa observação exterior não esteja dissociada de transformação interior. Há uma mensagem muito interessante do Espírito Bezerra de Menezes que ele fala exatamente isso, a dica que ele dá, a recomendação de segurança que ele oferece é exatamente essa. É fundamental que permaneçamos atentos ao que acontece no mundo, mas não nos descuidemos da nossa responsabilidade primordial, transformação do mundo interior. Essas coisas precisam estar
profundamente associadas, porque elas são consequência uma da outra. A sociedade só está como está por um conjunto de indivíduos que estão da forma como estão, doentes moralmente falando. A partir do momento que essa conta vai se modificando, indivíduo a indivíduo, nós estamos modificando todo o planeta Terra. Por isso, a responsabilidade de ser ao menos um doente a menos nessa grande contabilidade coletiva. Aquela pessoa que se esforça por construir a sua própria saúde e, se possível, auxiliar outras pessoas nesse processo, que conta eminentemente com a força do exemplo. Não é apenas a pregação. Inclusive, é uma frase muito interessante que circula pela internet, ora atribuída a um autor, ora atribuída a outro, e justamente por não saber ao certo de quem é, a gente prefere tratar como uma fala de um autor desconhecido, que diz: ide e pregai o evangelho sempre, se necessário, use palavras, demonstrando que o nosso principal instrumento de trabalho é exatamente a nossa transformação interior. Então, o que eu faço na minha intimidade, a capacidade que eu estou desenvolvendo, o esforço que eu faço para ser uma pessoa mais paciente, mais amorosa, mais honesta, mais hábil com a questão do discernimento, é uma parte fundamental desse processo de renovação. É a parte que ninguém pode fazer por nós. Enxergar os males exteriores, qualquer pessoa pode fazer. Agora, transformar a intimidade do Tiago, a intimidade de cada uma das pessoas que estão assistindo esse material nesse momento, essa é uma responsabilidade que cabe a cada uma das pessoas que está assistindo nesse momento. Então, meus amigos, nós estamos convidados a esse laboratório permanente, que considera, sim, as questões exteriores, mas que oferece uma preponderância maior, uma relevância mais significativa às questões interiores. Além de um pensamento crítico aguçado, além de uma sensibilidade no olhar e na fala, é fundamental que o espírito que sou esteja disponível para estar cada vez mais próximo do coração de Jesus. E aí, para dar sequência a essa reflexão, há uma frase muito interessante do Espírito Bezerra de Menezes que foi oferecida em uma mensagem que está contida em uma mensagem oferecida ao nosso Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, onde ele diz: na grande crise moral que se apresenta, com as terríveis consequências da hecatombe momentânea e de outras que por certo virão, sede vós aqueles que permanecereis em paz, amando a todos ajudando e tornando-vos hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, em luta contínua contra as más inclinações. Nós podemos perceber, meus amigos, que o trabalho ao qual nós estamos vinculados é exatamente esse de oferecer Jesus à humanidade sofredora. Jesus conta com as nossas mãos para agir nesse momento. Se cada um de nós estiver disponível para se transformar nessa boa referência, apesar do período de crise, da crise das referências, da crise moral, da grande hecatombe que ora se abate sobre toda a humanidade, da grande noite que se avizinha, nós estaremos construindo essa parte ou colaborando para que o amanhecer esteja cada vez mais próximo, oferecendo o bem, oferecendo a outra face, colocando na intimidade das nossas escolhas e das nossas ações a referência cristã, não uma referência de perfeição, porque a perfeição, sabemos, só o Cristo nos ofereceu esse modelo, só o Cristo realmente era, mas um modelo profundamente calcado no esforço e no aprendizado. Aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. É um convite do mestre para que nos dediquemos ao sentimento de aprendiz, à humildade e à mansidão. O aprendiz aprende a todo momento, tanto com as experiências que deram certo, quanto com as experiências que não deram errado, que deram errado, melhor dizendo. Então, uma falha para o aprendiz é oportunidade de aprendizado. É um ensino, no mínimo, de como não fazer. E se nós tivermos essa disposição moral, com muita flexibilidade, de acolher esse aprendizado, vejam como a nossa
possibilidade ou a nossa linha de aprendizado pode se desenvolver de uma forma muito mais farta. Se antes eu aprendia só com aquilo que dava certo, e no nosso estágio evolutivo cabe reconhecer o quanto isso é raro, hoje eu vou aprender também com aquelas experiências que não deram certo. Vou aprender com aquelas experiências que estão fora do lugar por um momento. Porque certamente a oportunidade de refazer esse caminho virá. As dificuldades que nós trazemos, elas têm essa característica de não desistirem tão fácil de nós. Então, elas seguem aparecendo novamente até o momento em que haja um aprendizado consolidado e a partir disso eu possa seguir adiante para um próximo aprendizado, passo após passo. E nesse esforço interior, pela produção característica do esforço, eu me impregno dessa energia, desse magnetismo tão particular que é a possibilidade de auxiliar, de dizer às outras pessoas, olha, vamos exercitar a paciência, mas não com uma fala vazia, com uma fala repleta da energia do esforço daquele que se dedica ao desenvolvimento da paciência. Cabe, meus amigos, esse olhar sensível, essa criatividade, para que nós atendamos a solicitação do Espírito Bezerra de Menezes nessa mensagem e nos entendamos enquanto construtores do mundo de regeneração. É fundamental que, diante desse conceito que está colocado por Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo e em alguns outros trechos das obras básicas, mas que tem sido muito comentado nesses dias por conta até mesmo da situação com o novo coronavírus. Nós estamos em transição planetária, saindo da categoria de mundo de provas e expiações e adentrando a categoria do mundo de regeneração. Só que essa categoria, como está indicado aí, de mundo de regeneração, não é dádiva, não é algo que vai ser oferecido pronto para cada um de nós ou para a humanidade como um todo. Mundo de regeneração é construção. E é exatamente nessa construção do mundo de regeneração que nós nos gabaritaremos ou nos habilitaremos para permanecer no mundo de regeneração. Dizem os benfeitores, diz Kardec, aliás, que o mundo de regeneração é caracterizado pela igualdade nas relações sociais, pelo esforço da humanidade em compreender as leis divinas e vivenciá-las e, essencialmente, pela palavra amor estar grafada em todas as partes. Em toda parte há referência a esse amor humano, fraterno, esse amor eminentemente cristão ou verdadeiramente cristão e para que nós estejamos prontos para essa realidade, é fundamental que nós, ainda não habituados a todo esse conjunto de características, construamos essa sociedade que nós estamos esperando e que tragamos isso para a nossa referência prática, para a nossa reflexão e para a nossa atividade prática, nos colocando como construtores do mundo de regeneração, entendendo que ele não é uma dádiva, é uma construção. Isso surge de uma provocação ou de uma colocação que eu vi esses dias em uma rede social de um amigo jovem, trabalhador do movimento espírita. Disse ele que o movimento espírita, na interpretação dele, está mais preocupado com a chegada do mundo de regeneração do que com a construção dele. Eu achei uma fala interessante e digna, assim, dessas reflexões que a gente pode fazer no cotidiano. Se a gente puder sair desse nosso momento aqui de encontro virtual pensando nisso, eu acredito que será muito produtivo. Como trazer ou como tornar o mundo de regeneração uma realidade a partir da sua construção. Eu estou me dedicando a essa nova forma de viver e de passar pelas experiências. Eu estou vendo na crise, tanto a do coronavírus como em todas as outras que possam surgir no nosso cotidiano, a oportunidade de aprendizado que eu necessito. Eu estou me dedicando a me transformar nesse construtor do mundo de regeneração, porque é exatamente esse o papel que nos cabe. Então, se eu estou me dedicando a isso, eu estou atendendo ao meu papel nesse momento da humanidade. E se eu não estou, eu estou deixando a desejar. No sentido de que Deus, Jesus, os espíritos amigos estão contando comigo para que eu me torne esse coadjuvante, como diz Kardec, das ideias progressistas e das ideias todas que vão materializar
esse mundo de regeneração, nas palavras de Kardec em A Geração Nova, o texto da Gênese. Se eu não estou atendendo esse chamado, pode ser que eu não esteja aproveitando, ou melhor dizendo, eu certamente não estou aproveitando a oportunidade que me cabe. Agora, essa é uma fala que não tem uma característica de cobrança. Não é para nós nos sentirmos culpados, é para nós refletirmos, amadurecermos e fortalecermos a nossa força de vontade. Se em qualquer dessas reflexões eu sinto que eu estou deixando a desejar, que eu estou não aproveitando a oportunidade, que eu podia fazer um pouquinho mais, cabe agradecer, porque eu sigo tendo essa oportunidade. Amanhã é um dia novo. Novamente eu terei as oportunidades para aprender. E se eu não conseguir amanhã, virá um depois de amanhã. E assim por diante, para que eu mantenha viva essa chama, viva essa esperança e vivifique essa disposição para construir o mundo de regeneração, para aprender e evoluir na crise, como nos foi solicitado e como foi proposto aí pela equipe da casa. É possível evoluir na crise? É possível, desde que isso seja uma vontade de cada um de nós, para assumir essa figura que Jesus representa na nossa vida. Se antes Jesus era um ícone a ser idolatrado, ou alguém que tinha morrido na cruz e lá permanecido, com a compreensão espírita, Jesus é um companheiro de caminhada. Não está preso na cruz, está caminhando ao nosso lado e nos estimulando a nos transformarmos na melhor versão de nós mesmos. A pergunta que fica é: estou aproveitando essa crise para evoluir? Eu estou aproveitando para oferecer o meu melhor? Será que a humanidade não merece esse Tiago desperto, esse Tiago ou esse eu aplicável aí a cada um de nós que estamos assistindo, esse eu desperto, oferecendo a sua melhor forma de enxergar a vida e de viver essas experiências? Eu acredito que mereça. Os benfeitores dizem também que a humanidade merece esse espírito desperto. E você, já se conscientizou dessa importância e dessa preponderância? Eu agradeço a oportunidade, espero que fique essa possibilidade de meditação para cada um de nós. Espero ter contribuído de alguma forma com as reflexões que já têm sido desenvolvidas nesse período e me perdoem qualquer falha. Espero que possamos nos encontrar em breve, como eu disse no início, para aquele abraço seguro e caloroso. Muito obrigado pela oportunidade, meus amigos. Vamos orar? Querido Mestre Jesus, a nossa gratidão pela oportunidade do trabalho, pela oportunidade de meditarmos sobre o mundo de regeneração, sobre as crises pelas quais temos passado nesse momento. Fortalece-nos, Mestre querido, para que estejamos cada vez mais conscientes do nosso papel, cada vez mais despertos para a responsabilidade que nos cabe enquanto humanos, enquanto espíritas, enquanto cristãos, nesse momento em que há tanta carência de boas referências. Fortalece-nos, Mestre querido, para que atendamos o nosso papel, para que façamos a nossa parte e para que consigamos evoluir apesar das crises, encontrando nessas situações desafiadoras os elementos que necessitamos para nos manter motivados, fortalecidos e engajados na construção desse mundo de regeneração. Abençoe, Mestre, com especial solicitude, cada uma das pessoas, dos profissionais da área da saúde, das atividades essenciais, que têm se doado, que têm se dedicado à manutenção das atividades nesse momento. Abençoando ainda cada uma das pessoas que fizeram a viagem de volta à dimensão espiritual, para que se sintam acolhidas pelos benfeitores, para que sejam amparadas, para que suas famílias encontrem o conforto, o carinho e o amparo, Mestre. Fortalece a cada um de nós, que seguimos adiante, passando pelos nossos desafios, abençoando nossa família, nossos familiares, nossos entes queridos, nosso ambiente doméstico, Mestre querido, envolvendo ainda
toda a equipe do Grupo Espírita Francisco de Assis, a equipe do nosso Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, dos conselhos regionais, abençoando todas as instituições espíritas do nosso Brasil, Mestre, abençoando todas as instituições sérias, vinculadas ao Teu programa de trabalho em todo o planeta, para que nos sintamos também acolhidos por esses instrumentos da Tua bondade. Guarde-nos na Tua paz e nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Mais uma vez, gratidão, meus amigos. Uma boa semana e até a próxima.